Esta mensagem, o objetivo dela é alcançar a vida de todos meus ouvintes, dos irmãos e principalmente daqueles irmãos e pessoas que trabalham longe, não congrega, às vezes na fazenda. E então esse comentário bíblico é para todos vocês e pode me enviar a pergunta dentro do texto do comentário que eu vou estar respondendo. Hoje eu quero aqui falar para os irmãos, para meus ouvintes, eu falando antes, no vídeo passado, no capítulo 4 de Gálatas, versículo 4, onde o apóstolo Paulo falando sobre mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para salvar o que estava debaixo da lei. Ali nós vimos que, fui comentando com todos vocês sobre o Império Romano, a paz romana, a liberdade de religioso, que tinha sinagoga esparramada para todo o Império Romano, e também ali tanto judeus como gregos como gentios congregavam nessas sinagogas. Essas sinagogas, tanto os judeus nativos como os gentios prosélitos, eles convertiam ao judaísmo pela lei de Moisés. E agora nós vamos voltar para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde nós vimos a inauguração da igreja. O Senhor, aqui está escrito em Jerusalém, Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 5. Em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confuso, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um nas nossas próprias línguas em que somos nascidos? Partos, Medo, Elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, a Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia e Frígia, Panfilha, Egito e parte da Líbia junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como árabes, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos temos ouvido na nossa própria língua falar da grandeza de Deus. E todos maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? Então aqui, meus prezados irmãos, está um cumprimento daquele que eu estava falando, da liberdade religiosa, que todo o Império Romano teve congregação, né? Congregação. Então esse povo, Deus tinha estabelecido para os judeus, assim, depois dos 10 mandamentos que deu para Moisés, Deus então deu para os judeus para fazer lei. Nessas leis falava de 3 grandes festas: a festa da Páscoa, onde Cristo foi crucificado, e a festa das primícias, que era a festa das primícias, que era o início da colheita. Então Deus falou que nessas festas não era para ninguém aparecer de mão vazia diante deles.
Então, quando eles fazia sua colheita, a cevada, o trigo, eles não podiam comer nada antes desta festa. Então eles tiravam os primeiros frutos, tiravam os primeiros trigo e da cevada, e ali eles então faziam aquela colheita, aqueles primeiros que amadurecia, e vinha para o templo, vinha para aqueles lugares para comer. E ali trazia, que dava para eles, para os sacerdotes, e eles moviam aquelas diante de Deus, jogavam um punhado no fogo, dava parte do sacerdote, jogava um punhado no fogo como sacrifício a Deus, aí aquele povo comia alegremente. Essa festa também chamava Festa de Pentecoste. Então, depois que Jesus ressuscitou, eles então deu uma ordem para aqueles discípulos ir para Jerusalém para receber a promessa do Pai, que era o batismo com o Espírito Santo. E eles foram para Jerusalém, ali todos eles, até Maria, mãe de Jesus, e foram para lá. E lá eles esperaram em oração a descida do Espírito Santo. E aqueles dias era a festa de Pentecoste. E ali, a Bíblia diz aqui no capítulo 2, versículo 1, capítulo 2 de Atos, versículo 1, dizia: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles língua repartida como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E aqueles quais 120 ali, a Bíblia não fala o número certo, eles falavam na língua, sendo batizados com o Espírito Santo, eles falavam na língua dessas nações que eu li aqui. Eles ficaram animados. Eles ficaram confusos. Mas por que esse povo, que são tudo aqui da Judéia, está falando nas nossas línguas que somos nascidos? Era o Espírito Santo falando. Era a plenitude do tempo. Deus estava abrindo as portas para a grandeza da igreja no mundo pelo Evangelho. Quando Paulo depois foi para... O apóstolo Paulo os outros começou a evangelizar no mundo. Primeiramente eles foram na sinagoga desse povo aqui. Esse povo voltou para a sua terra, agora não mais judeus, mas voltaram para a sua terra agora como judeus, mas agora não com mais debaixo do tutor, mas agora como filho de Deus. Foi naquele dia que Pedro, levantou a sua voz. Foi aquele dia que Pedro levantou a sua voz e pregou para aquele povo, falou para aquele povo das promessas de Deus, falou para aquele povo que aquele batismo com o Espírito Santo que eles tinham visto ali, estava lá na Bíblia deles escrito, o que o profeta Joel profetizou. E Pedro profetizando naquele dia, pregando, explicando a Bíblia para eles, Pedro então falou do que eles fizeram para com Jesus, que eles então tinham participado da morte de Cristo, mas foi um plano de Deus, mas Deus ressuscitou. E aqueles homens agora, quando ouviram aquela mensagem que agora, que é do Evangelho, que acusaram eles, revelaram eles seus pecados, eles falaram para Pedro: que faremos, irmãos e irmãs? Varões e irmãos. E Pedro disse: arrependei-vos
e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos, para os que estão perto, para os que estão longe, e tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras e testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra naquele dia, e agregaram-se quase 3.000 pessoas. Aqui está a primícia, aquela colheita, aquela primeira colheita era aquela primeira, isso aqui, aquela festa apontava para isso aqui. Mas voltamos aqui, meus prezados irmãos, que toda vez que uma pessoa é batizado, ele é convidado ao arrependimento. Através da pregação do Evangelho, como Pedro pregou, aquele povo foi revelado os seus pecados, arrependeram e foram batizados e foram convidados para participar da igreja da doutrina dos apóstolos. Você, meus prezados irmãos, meus prezados ouvintes, esta é a doutrina bíblica para a vossa vida. Não esqueça de compartilhar esta mensagem. Amém? Aqui é o pastor Jaime, estou orando por cada um dos nossos ouvintes. Ore por mim.